Olá, você que acompanha nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, pela transmissão do conteúdo. De modo particular, hoje, gostaria de enfocar a respeito da ética. E por que falar um pouco disso? Lembrando dos queridos jogadores que sofreram com a perda da própria vida lá no Ninho do Urubu, o nosso sentimento à família e, de modo particular, a toda a nação flamenguista e a toda a nação do futebol. Mas o que será que esse incidente tem a ver com a ética? Agora já começa uma série de discussões e ouvindo o jornal dizia que não poderia ter aquele espaço naquele ambiente porque ali era uma área de estacionamento. E observando a caminhada nossa enquanto humanidade, nós vemos que existe no Brasil uma prática, uma praxis que é típica do brasileiro, da brasileira. O chamado jeitinho. E esse jeitinho não está muito ligado com a ética. Hoje eu gostaria de abordar o que é a ética, nada mais, nada menos do que fazer aquilo que precisa ser feito, independente se há alguém me observando, vigiando ou analisando. E muitas vezes nós, por causa do jeitinho brasileiro, desde o tempo de Portugal, quando nós éramos Brasil colônia, podemos lembrar que a matriz Portugal enviava as leis e nós temos uma expressão que vai dizer assim: a lei não pegou. Essa lei não deve ser cumprida, enfim. É algo que, se for olhar, o resto do mundo vai dizer como isso acontece. No Brasil isso é muito comum. Temos leis duríssimas a respeito de diversas coisas. Mas precisamos que a lei é algo moral, é o que vai reger toda a capacidade da relação humana na sociedade em que vivemos. Mas independente desta lei que está escrita, precisa ter uma lei interna, uma lei pessoal, e aqui é a ética. Ética nada mais é do que seguir verdadeiramente aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. E quantas vezes nós, enquanto cristãos e cristãs, das mais diversas religiões, dos mais diversos segmentos, temos uma tendência a quebrar algumas regras, quebrar algumas leis, lembrando que quebramos em nós mesmos. A primeira lei que quebramos é aquela lei ética, de que preciso realizar isso, independente de fazer alguma coisa para alguém ou não. Portanto, na reflexão de hoje eu te convido a observar profundamente qual lei você segue, qual moralidade você segue. Por que eu estou falando disso? Porque, querendo ou não, o Cristo, Alá, ou do judaísmo, que são as três grandes religiões, sempre pregaram a questão da retidão. Precisamos ser pessoas éticas, fazer o bem independente de quem, ou o que irá favorecer, ou como irá favorecer a nós. Mas muitas vezes, por diversas situações, nós quebramos essas regras, quebramos esta ética. E quando nós quebramos essa ética, pode acontecer o que aconteceu no Ninho do Urubu. Por uma ganância de algumas situações, e eu não estou dizendo que foi assim, não estou colocando juízo de valores, mas é a notícia que saiu, então pegando dessa notícia, que ainda está sendo verificada, mas observando que muitas vezes nós fazemos isso. Nós adoramos quebrar algumas regras. E precisamos lembrar que, como seres éticos, que vivem numa sociedade regida por leis e normas, a lei está muito bem colocada nas constituições. Se você não leu, é uma boa oportunidade. Mas a maior lei não é aquela que está escrita,
é a lei que está no coração, como vai dizer Jesus numa passagem que eu gosto muito. O importante não é aquilo que entra, de puro ou impuro. O importante é aquilo que sai. Porque aquilo que entra, eu posso não ter domínio. Mas aquilo que sai, sim. E é do nosso coração que sai, ou que brota, uma ética cristã ou uma ética pagã. Um abraço e boa reflexão para ti no dia de hoje.